Fala, Bibis! Ventina aqui. Hoje a gente vai falar sobre mais um episódio do quadro História da Dança do Ventre. E dessa vez a gente vai realmente começar o embriãozinho de onde surgiu, como foi que a gente conheceu a dança do ventre, principalmente aqui no Ocidente. Então, se você ainda não sabe de tudo isso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta aqui com onde é que você acha que começou de fato a história da dança do ventre, já pra gente começar a ter esse diálogo. Uma paixão que transborda dentro de mim, uma canção pra quem amo tanto, ao som do meu coração, batendo assim. O verdadeiro ponto inicial da dança do ventre, principalmente de relatos, de dados históricos, é de fato quando Napoleão, no auge do seu império, lá no século XVIII, ele decide começar a sua expansão para o Oriente. E para entender essa expansão, para conhecer o terreno, ele decide viajar para o Egito. E é lá no Egito onde Napoleão vai ter o seu contato com a dança do ventre, que vai estar inclusive no seu diário, né? No Diário das Viagens Napoleônicas. Assim que Napoleão chegou lá no Egito, no século XVIII, ele e seus viajantes se depararam com dançarinas de diversas formas, mas uma das mais populares foram as gauazes. Eram dançarinas de rua, elas dançavam na rua para conseguir o seu sustento, eram artistas de rua daquela época. E elas sempre foram muito populares, com turistas, sempre foi algo que rendeu muito retorno financeiro, turístico, enfim. Então elas sempre estavam lá para pegar o seu dinheiro, o seu ganha-pão através da sua arte. Podemos dizer que as gauazes são tipo a mãe da dança do ventre. Elas são mulheres ciganas que residiram no Egito, ou seja, são de fato pessoas ciganas, mulheres ciganas, que dançavam nas ruas para arrecadar dinheiro. Então, muito dessa mistura que há desse orientalismo entre a dança do ventre e a dança artística cigana se dá a partir desse ponto. Porque, de fato, as mulheres ciganas, elas tiveram uma participação muito forte e importante na construção da dança do ventre. Mas é importante a gente entender também que nem toda dançarina gauaze que dançava nas ruas pertenciam à etnia cigana. Elas poderiam ser dançarinas apenas por serem dançarinas de rua. Uma história bem interessante da dança do ventre é como surgiu a dança com objetos na cabeça. As gauazes, por trabalharem nas ruas, elas acabaram desenvolvendo uma habilidade de dançar com objetos em suas cabeças, para atrair mais o público, principalmente turistas, e assim conseguir mais moedas. Afinal, as mulheres ciganas, elas dançavam nas ruas para conseguir o seu sustento. E para conseguir chamar a atenção do público, elas dançavam com grandes objetos em suas cabeças. Hoje, nós bailarinas dançamos com espadas e candelabros, por exemplo. Uma das lendas mais interessantes da dança do ventre é sobre esse lencinho cheio de moedas. Você quer saber mais? Então olha só. Se você não sabia, a história da dança do ventre tem as mulheres ciganas, que são as gauazes. Como elas trabalhavam nas ruas, elas ganhavam muitas moedas com a dança. E para não perdê-las, elas costuravam em seus lenços as moedas que ganhavam. Então essa é uma das lendas que contam para a origem desse lenço que utilizamos tanto na nossa dança. Além das gauazes, eles descobriram as aualins. Só que o que a gente precisa entender, antes da gente entrar nas aualins, eu quero que a gente entenda um ponto muito importante, crucial da história da dança do ventre. Precisa falar dos haréns, sim, porque as aualins eram dançarinas de harém. Além de elas serem dançarinas de harém, elas eram dançarinas específicas para a alta sociedade. Então não era qualquer harém que tinha uma aualin, porque a aualin, em sua tradução, quer dizer artista, eram poetisas, cantoras, dançarinas. Além de serem dançarinas de dança do ventre, claro, elas eram poetisas, musicistas, enfim. Elas desempenhavam o papel da arte no entretenimento, da nobreza daquele contexto ali, ao qual Napoleão encontrou e estava imerso. Ok? Vamos entender primeiro esse ponto. Gente, é muito importante porque nós temos uma visão de harém, de 1001 noites, de sexos, de orgias, de diversas questões que nada tem a ver com o que de fato é o harém. E aí vocês que devem estar desse lado devem estar se perguntando: pera, mas se o harém não é isso, o que é o harém? Os haréns, na verdade, todas as casas egípcias tinham haréns. Os haréns nada mais é do que uma parte reservada das casas para as mulheres muçulmanas que praticavam a religião muçulmana poderem tirar os seus hijabs, poderem tirar as suas roupas que cobriam todo o seu corpo e poderem estar entre mulheres. E outra coisa, essas mulheres eram mulheres que trabalhavam para casa,
esposas, filhas, irmãs, ou seja, não era qualquer pessoa que tinha acesso aos haréns. Até mesmo a entrada de homem nos haréns, mesmo egípcios, mesmo os parentes, era muito limitado ou quase nenhuma. Porque os haréns eram um ambiente estritamente feminino para as mulheres, para que as mulheres pudessem conversar, estarem entre si. E eu acredito muito que um pouco desse imaginário que a gente tem do Ocidente, da dança ser algo que envolve o feminino e a união das mulheres, muito perpassa aí sobre o harém, talvez. Os haréns nada tem a ver com o que a gente conhece através de filmes, narrativas, novelas. Haréns nada mais são do que esses locais, né, onde as mulheres estão ali podendo estar sem o seu hijab, sem as suas vestimentas mais assim limitantes. E quando eu digo limitantes, não é no sentido de restrição, mas no sentido de que estão menos cobertas. Outra curiosidade sobre os haréns é que tinham as odaliscas. Sim, eu sei que você que está aí me vendo agora sempre sonhou em ser uma odalisca, mas você sabe de fato que eram odaliscas? Eram nada mais nada menos que camareiras, mulheres que cuidavam da casa, mas só que elas ficavam nos haréns. Elas eram mais ou menos cucumbinas, elas trabalhavam muito com as questões mais do lar. Eram literalmente, digamos assim, empregadas domésticas da grande nobreza do Egito. Porque, como eu falei, existiam haréns muito ricos. Porque, gente, era quase como uma casinha à parte. Quando a gente está falando de pessoas muito ricas, era como se fosse uma casa à parte da casa central da família. Então, sim, as odaliscas, elas também participavam desse ponto e também foram muito sexualizadas, exatamente porque elas também faziam parte desse universo. Então, perceba quantas mulheres começaram a ser sexualizadas dentro de suas perspectivas de trabalho e de funções dentro de um determinado espaço, sendo que elas em momento algum, trabalhavam com o sexo. E até mesmo as que trabalhavam com sexo não tinham essa ligação, mas passou-se a ter por conta de todo esse processo colonialista. Ok, uma vez que a gente entende que isso são os haréns, as awalins, elas pertenciam a esses locais, que eram extremamente fechados, elas dançavam ainda por cima com véus dividindo o seu corpo. Então, muito se especula que as awalins que começaram as danças de véu, que elas se cobriam com o véu, que elas dançavam com o véu em suas frentes. E aí esse véu começou a ir para dança, as pessoas começaram a resgatar o véu com o propósito de utilizar dentro da dança do ventre. Mas sim, o véu já existia dentro desses haréns para as dançarinas fazerem suas performances artísticas. Nada tinha a ver com sexo, nada tinha a ver com a prática sexual que os ocidentais imaginavam. Porque a partir do momento que eles não entravam e sabiam que esses locais eram habitados por mulheres e que o acesso de homens, principalmente estrangeiros, era muito escasso, nulo. Não existia um homem que não era do conhecimento delas que entrava naquele espaço. Então, na cabeça do homem ocidental, eles achavam que elas estavam escondendo um grande segredo sexual. Quando o colonizador, quando os franceses vêm e olham a dança do ventre, eles veem a dança do ventre dentro de uma perspectiva muito sexualizada. Eles tomam um susto, porque estamos falando de uma Europa que estava imersa em um catolicismo super conservador e que ela não conseguia ver a liberdade de corpos dançando da forma que dançavam, remexendo o seu corpo e com roupas que eram muito menos assim cobertas do que as roupas europeias. Não estou dizendo que as mulheres ficavam de barriga de fora como nós conhecemos hoje. Elas usavam um tecido que simulava a pele e causava essa ilusão de que elas estavam que estavam com a barriga de fora ou com o braço de fora, alguma coisa. Mas em sua grande maioria usavam roupas bem compridas, que cobriam seus corpos. Mas o que chamava a atenção era a forma como elas dançavam, a forma como seu corpo se movia. Tudo isso chamou muita atenção dos europeus que chegaram lá. Tinha uma ligação sexual com esses movimentos praticados na dança do ventre. Então, a partir do momento que eles sabiam que os haréns eram locais fechados, reservados para as mulheres de casas, de nobres, eles começavam a pensar que essas mulheres estariam escondendo aí coisas sexuais, coisas libidinosas, coisas dentro do ramo de uma sexualidade muito mais suja na cabeça deles. Tem que entender que as dançarinas começaram a ser sexualizadas já nesse processo de colonização, onde eles observavam a dança como se fosse uma prática sexual. Então a gente tem as awalins que ficavam nos haréns e a gente tem as gawazes que dançavam nas ruas. Quando é que tudo isso daí começou a bagunçar? A gente não sabe até que ponto
foi uma questão dos próprios europeus não conseguirem entender quem eram as Awalins e quem eram as Gawazes, ou se foi um processo onde as Gawazes perceberam que a cobiça pelas Awalins foi muito grande e muitas Gawazes começaram a se reivindicar Awalins para ganhar mais público, para ganhar mais dinheiro e para conseguir mais visibilidade ali com os turistas. Afinal de contas, estamos falando de mulheres que dançavam como fonte de renda. Então é muito comum que quando você percebe que um determinado segmento artístico tem mais prestígio, causa mais locomoção, causa mais curiosidade, você acaba tentando se encaixar ali para você ter mais público. Então muito do que eu entendo passou por esse ponto, dessa nebulosidade das identidades Awali e Gawaz que começou a se ter depois dessa influência europeia muito grande dentro ali do Egito. As Awalis começaram a perder o prestígio, porque o que acontece? Como eu falei para vocês, as Gawazes eram um grupo muito amplo, não eram apenas mulheres ciganas da etnia cigana que praticavam. Existiam dançarinas de rua, existiam também mulheres que trabalhavam com sexo e que viram na dança uma oportunidade de atrair mais clientes. Então perceba que a gente está falando aqui todo momento de mulheres que estão trabalhando e estão tendo uma fonte de renda. Só que nesse processo a gente está vendo que o colonizador começa a olhar para uma dança e sexualizá-la, e nesse processo vem várias questões. Nós temos as questões de eles criam fantasias na cabeça deles sobre a dança e sobre as dançarinas. Eles começam a também buscar essas mulheres egípcias para o sexo, né? Principalmente as mulheres que trabalhavam com sexo. Essas mulheres percebem o interesse deles por isso e começam a também se reivindicar dentro desses espaços de dançarina. Porque a gente tem que entender que a dança do ventre era cultural, até hoje é cultural. Crianças dançam, homens dançam, mulheres dançam, todas as pessoas praticavam e praticam a dança do ventre até hoje na região do Mediterrâneo, no norte da África e no Oriente Médio. Isso é muito forte, porque isso é algo cultural deles. Então, para eles, não existia nenhuma questão de sexualização da dança. Não existia uma visão de que a dança era algo sujo, algo ruim. Mas com a entrada dos europeus ali, eles começaram a ditar certas coisas que não foi muito legal, que trouxe uma série de imagens negativas para a dança. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas que estão dentro de um país desigual e que estão buscando formas de se manter. Então, nós temos artistas e mulheres que trabalham com sexo e ambas trabalhavam nas ruas. Então, a confusão começou, ao meu ver, muito mais por conta da invasão, por conta desse colonialismo francês, de tentar entrar na França, no Egito, desculpa. E no que é que isso acarretou? Bom, isso foi péssimo para a dança no Egito, né? A partir desse momento em que o próprio governo percebe que há uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis lá no Egito nessa época, eles começam a proibir a dança, porque a dança começou a ser levada para locais de sexo, de sexualidade, porque sabe, as mulheres, e não só mulheres, tá, gente? Homens de negócio que trabalhavam nesse meio, eles também começam a perceber que havia um interesse muito grande dos turistas sobre essas mulheres, sobre essas danças. Então começou a se utilizar a dança até mesmo para o turismo sexual. A dança passa a ser proibida de maneira pública, porque a gente tem que entender que existe o público e o privado para a religião muçulmana. A religião muçulmana distingue muito bem essa questão do público e do privado. O governo vai dizer que, com base na religião, a dança não vai ser mais praticada em áreas públicas, vai ser algo de cunho íntimo. Muitas dançarinas foram perseguidas durante esse momento, muitas tiveram que viajar para o interior do Egito, onde não existia tanta influência do governo, para continuarem sua arte. Muitas morreram perseguidas pelo governo, mais de 4.000 gawazes foram mortas. Então sim, gente, foi algo muito sério. A entrada dos europeus no Egito não foi muito bacana, trouxe uma nova perspectiva para a dança, acarretou em vários problemas, trouxe questões sociais muito complexas, tirou a credibilidade que as Awalis tinham como artistas, e quando eu digo como artistas, eram artistas da alta sociedade, porque eram artistas que dançavam para mulheres riquíssimas. Então, a gente tem que entender aqui que a gente está falando de uma dança, de uma prática artística que foi vista de forma sexual, e a partir do momento que isso passa a acontecer, o mercado sexual local percebe que há uma fonte de renda. Então, a gente começa a ver como a dança foi ganhando esse contexto, até mesmo dentro do país.
É claro que eles ainda continuam com crianças dançando, mulheres dançando, homens dançando, mas eles entendem que existe uma divisão entre o privado e o público. Bom, Habibs, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo, que ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu acho que foi importante, a gente trouxe vários debates super legais e super necessários para a dança do ventre. Eu acredito que muita gente que tá aqui não sabia de todos esses bastidores, eu trouxe algumas curiosidades novas, fresh aqui para vocês. Mas enfim, quero aproveitar que você tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like, comenta aqui se você já sabia de alguma dessas curiosidades ou se você sabe de alguma coisa a mais, né, pra gente estar aqui também incrementando. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo da boneca. Até o próximo vídeo e os próximos capítulos da história da dança do ventre. Tchau! Uma paixão que transborda dentro de mim. Uma canção pra quem amo tanto. Ao som do meu coração.